Quero trazer para os ouvintes algo que é soberano. Vem do coração de Deus para o coração humano, conforme foi ordenado, como Deus tinha falado. Foi executado o plano aí. Eu falo da cavalgada que já virou tradição. Pra que isto aconteça, só tem uma organização que faz incessantemente pra pregar pra essa gente da princesa do sertão aí. Também tem pastor Eufrates, deste nome eu insisto. Ele a cantora Merlin da Igreja de Jesus Cristo, pregando o Evangelho pra moço, menino e velho. Assim ninguém tinha visto aí. Na cidade de Palmeira, toda essa vaqueirama, fazendo algo que gosta, é isto que a gente ama. É ver cavalo arriado e Jesus sendo exaltado por uma nação que clama. Tem um povo adorador e os que chegam primeiro: Alex, Tiago e Carlos, Aline e Zé Vaqueiro, Sandra, Aurora e Paulo, cada um em seu cavalo, adora o Deus verdadeiro aí. Tem gente de outras partes, gente até da capital. Antônio que é gente boa, Flávio que é tão legal, pra cantar com repentista, esta gente me conquista. Isto é sensacional aí. Tem outros desta história que preciso relatar. Dilana, Amanda e Eliano, Ricardo não vai faltar. Pablo que é uma criança, ela é a esperança de tudo continuar. Termino essa homenagem agradecendo ao Senhor, a todos alagoanos que sempre me apoiou, pela receptividade do povo dessa cidade, a cidade do amor, pela receptividade do povo dessa cidade, a cidade do amor aí. Bom dia pessoal que está chegando agora aqui no Facebook, né, o programa Moisés Aboiador na Estação do Cordel, né, trazendo aqui um pouco de cordel cristão para vocês.
E nós agradecendo aqui a participação de Cid Pereira, Silvano Lira, Gerson Lopes de Araújo. Seja muito bem-vindo aqui, né, a live, o programa do Moisés, o boiador na estação do cordel. Trazendo aqui um pouco de cordel aqui, né, cordel cristão. É com muita emoção, presto aqui satisfação. No cenário da religião, meu cordel é cristão. Na profecia da fé, carece ficar de pé. Na construção dos enredos que derrota os medos que cerca a humanidade. Cabe à sociedade buscar no firmamento. Religião é só um segmento. Dentro da realidade, a maior convicção presta exaltação ao Deus da salvação. A Ele presta adoração. Toda crença e ciência, a Deus presta continência. O Deus onipresente também é onisciente, grande e onipotente. Pela sua presença comanda toda a ciência. No poder da existência, seguimos sua crença. O Criador da verdade, nos votos da fidelidade, fundador do mundo, expulsou o espírito imundo, comandado por Satanás, do reino da santa paz. Cabe o cristão e o não cristão viver na mesma direção, em espírito de comunhão, sem causar contradição. Diante dessa realidade, não convém religiosidade, crença em Deus e Jesus Cristo, sem causar atrito, se cobrir do manto pelo poder do Espírito Santo, na batalha e no conflito, rejeitando o anticristo, no poder do sangue de Jesus, só Ele é libertação, caminho para a salvação. Quem rejeita o bom exemplo, vive o contratempo, tem a livre decisão de servir a Deus na comunhão ou Satanás na condenação. Somos apenas espectadores em um mundo de horrores, lutando contra o mal, aguardando o juízo final. Pessoal que está chegando aí, agradecer a participação, né, de Alex Silva. Seja muito bem-vindo aqui à live, o programa de Moisés da Boiador na estação do cordel. Vivemos a vida salmodiando, o universo encantando. Nesse cordel encantado, Deus é glorificado. Na mais linda poesia do universo da alegria, é com muita satisfação que faço a descrição nos confins dessa nação, no enredo profético do maior livro poético e de toda a Bíblia Sagrada. Parece história encantada, relatos da vida do salmista, uma obra de artista, relatos das histórias e dores, dos tormentos e terrores, das intensas glórias, de imensas vitórias, acerca de um homem que não tinha codinome, mas traçou lindas histórias. O salmista e rei Davi, pelos versos veio refletir o seu modo de agir, o seu reino conduzir, pedindo orientação a Deus, que guiasse os caminhos seus, livrando um reino do tormento e anulando o sofrimento, promovendo contentamento,
No constante livramento, basta ter entendimento e também discernimento no entender do linguajar do universo, salmodiar, seguir os caminhos de Deus, se apartar dos fariseus. São 150 salmos, contados nos dedos e nos palmos, da mais linda história do servo e o rei da glória. Aqui podemos dividir, não implica subtrair a passagem de cada um, pois começa no número 1, o 23 e o 91 são os mais lidos. Jamais serão confundidos. Todos são importantes. Parecem até diamantes. Difícil decifrar tal história e o poder do Rei da Glória. Pessoal chegando, Ana Rosa também seja muito bem-vinda à live e programa do Moisés Laborador. Essa é uma linda história, narrada no Novo Testamento. O nascimento do Rei da Glória, época de dor e sofrimento. Pelos rumos do Oriente, no universo transcendente, reinavam 3 reis magos. Um dia de tempos vagos, receberam orientação da estrela de Belém. Movidos na mesma direção, movidos por Deus também. No sinal da profecia, a humanidade salvaria, sinal de imensa alegria. Nesta passagem histórica, seus nomes irei apresentar. Era o Gaspar, Belchior e Baltazar, neste conto real sem ideia metafórica. Nessa grande trajetória que ao longo da história a Bíblia insiste em relatar, e a humanidade jamais duvidar. Foi no meio do caminho, em um simples desatino, que outro rei ousou se apresentar, e contra a santa profecia se irá. Numa simples informação, sem causar contradição, os reis magos foram se orientar, e no castelo de Herodes resolveram adentrar. Herodes era um rei perverso, um dos mais tiranos do universo. No saber da profecia que o menino Jesus nascia, possuído por um espírito mau, logo irou seu coração, criando um cenário banal de tamanha destruição, mandando matar todos os recém-nascidos nos espaços concedidos da região da Judéia e do mar da Galileia. Na estrela que reluz, pelo Espírito que conduz, a profecia se cumpriu. Nesse universo anil, Jesus em Belém nasceu, como Deus assim prometeu. Os reis magos ali chegaram, e a Jesus presentearam com as especiarias do Oriente. Neste cenário contente, os reis sempre a vigiar, a família do menino avisar, que Herodes o menino iria matar. Os reis assim alertou, sua família dispersou, e o menino Deus livrou. O Filho unigênito de Deus, confrontado pelos escribas e fariseus, nasceu da Virgem Maria, um ser santo de muita fé e ousadia. No ato da pregação, com o Espírito Santo e muita comunhão, era impedido de pregar no templo, conforme a profecia trouxe discernimento nos tempos de dor e sofrimento. A Bíblia é o cumprimento da vinda de Jesus, de Cristo Jesus, como um candeeiro que reluz,
fato verídico e sagrado. Basta crer e não ser contrariado. Deus explica a sua existência com fé, sabedoria e paciência. Com fé, sabedoria e paciência que sentimos a sua presença. No sobrenatural que ameniza a consciência, a cidade de Nazaré é o exemplo do seu ministério, de seus milagres no Evangelho. Somente Jesus é a solução nesse mundo de aflição. Seu ensinamento nos ensina, capacitando os profissionais da medicina. Jesus nos inspira e motiva a ter fé e seguirmos a nossa vida. Ensina que não devemos ter inimigos e construirmos ambientes amigos e mantermos a paz no ambiente familiar, na certeza que um dia ele irá voltar. Prática horrorosa tem se tornado perigosa. Escrito em um verso e prosa, também em mote e glosa, já não se respeita o segmento, pura falta de alinhamento que o dogma a seguir. Cabe o homem decidir, mas também tem que agir. Só existe dois caminhos que se encontram em desalinhos. O caminho do bem, seguido de paz e de amém, morada de Deus também. E o caminho do mal, um cenário tão banal, de um ato radical, pode ser fatal. Nesse universo dianteiro, o caminho verdadeiro dura o dia inteiro. Nesse território brasileiro e também no mundo inteiro. Propósito do jovem carpinteiro, basta de intolerância religiosa, essa ação desastrosa que divide a humanidade, colocando em xeque a sociedade na mais extrema calamidade. Deus presta santidade, Ele é Deus onipotente. Um indivíduo desobediente desapega da religião, dela não se tira a salvação. A salvação provém do Criador, do unigênito Senhor, de ministério promissor. Santo Deus libertador. Seguir a Deus e Jesus Cristo vale mais que um manuscrito inserido num texto escrito. Não viva só de religião, nunca se meta em confusão. Procure orientação nas sagradas escrituras, que abomina as usuras da intolerância religiosa, uma situação vergonhosa que precisa de fiscalização perante o Deus da salvação. Nesse mesmo contexto, mediante esse texto, não existe contradição. No cenário da imaturidade, que não presta lealdade, o reino de Deus é a solução. O reinado do rei Herodes, constituído fora dos moldes e das leis do Criador, cheio de maldade e horror, totalmente confundido, ameaçou de morte o recém-nascido, nosso Senhor Jesus Cristo, que vencerá o anticristo. Diante de situações incertas, perseguiu muitos profetas pertencentes aos hebreus e constituídos por Deus. No interesse da cobiça, perseguiu João Batista aos olhos do Criador.
aprovou a crucificação do Senhor como descarte de lixo, morreu comido de bicho. João Batista pregava o batismo como um ato de arrependimento, mediante o tormento do pecado que leva ao abismo. Um verdadeiro mistério. Jesus conduzia seu ministério perante a tradição cristã, concedida à terra de Canaã. Nas leis do cristianismo, não contém egocentrismo. No batismo por imersão, como prática de doutrinação, seguindo os princípios bíblicos e anulando os antibíblicos. O arrependimento do pecado por João Batista pregado, Jesus nunca foi contaminado, santo, livre do pecado. João Batista prestava honra no tempo da desonra, realizar tamanha proeza no meio da incerteza, conceder batismo a um santo, Filho de Deus, de Espírito Santo. Nas águas do rio Jordão, Jesus fora batizado, começando um legado que sempre será divulgado, jamais contrariado. Merece exaltação diante do mundo cristão. Tormentas e tempestades atingiam as conformidades no mar da Galileia um vulto, parecendo sujeito oculto. Era Jesus em cima do mar. Seus discípulos espantaram, confundidos, resolveram chamar pelo Mestre. Naquele reduto terrestre, na certeza de provar a proeza sobrenatural. Para eles, anormal. Nesse desencontro, logo se aproximaram de Jesus. Na claridade que reluz, Jesus acalmou o vento que causava tormento. As águas do mar resolveram se aquietar. Numa embarcação, na mesma entonação, discípulos espantados pelos fatos presenciados, totalmente indecisos, ora confundidos, logo tiveram a certeza da tamanha proeza. Hoje é o dia da Bíblia, dessa data eu me lembro, pois aqui eu falo o dia 8 de dezembro, é motivo de alegria, pois aqui eu lembro a história dos profetas que, instruídos por Deus, construíram em linha reta aquilo que você e eu conhecemos hoje como livro da lei. Esse livro eu sei que até nos dias de hoje, do novo ao velho, comprova no Evangelho a existência de Deus, seja cristão ou ateu, ou de mente dividida, medite no livro da vida. É com grande satisfação venho aqui apresentar, nos versos do cordel, o milagre da multiplicação, modo de enfatizar as proezas vindas do céu, nos confins de Jerusalém, descrevo como ninguém esse fato verídico, dentro do contexto bíblico. Jesus, diante da multidão, carente de peixe e pão, mediante esse bordão, presto aqui satisfação. Carece exaltação diante desta ocasião. 5 pães e 2 peixinhos. Pequenas crianças, anjinhos, sedentas por alimento, alegraram-se de contentamento
da multiplicação do mantimento, motivo de encantamento, eram muitos peixes e pães que alimentariam multidões. Perante esse contexto, com o povo satisfeito, atribui-se tanto poder no ato de proceder do grande Senhor Jesus, Filho de Deus que reluz. No auge da sua mocidade, movido pela Santíssima Trindade, Jesus andava pela cidade, acompanhado daquela multidão que buscava cura e libertação. Nos laços da fidelidade, pela sua santidade, buscava a liberdade em toda Jerusalém. Santo menino nascido em Belém, em meio à juventude, com muita atitude e no tempo a pregar, os ensinamentos de Deus levar. Movido pelo Espírito Santo, gerava certo espanto devido à sua pouca idade, mas estava coberto de santidade. Em meio aos doutores, apresentava seus valores, diante do santo véu, essência do Deus do céu. Diante dos fariseus, desobediente à lei de Deus, derrubava a insanidade, a ciência e a infidelidade, a falta de lealdade com a prática da verdade. Caminhava Jesus diante da multidão, conhecendo cura e libertação, concedendo cura, e libertação. Diante daquela imensidão, carente de orientação, logo o Rei da Glória deparou com uma história de certo homem coxo, solitário e exposto, ciente de todas as curas, promovido pelo Rei das alturas. A Jesus pediu clamor: exaltado seja o nome do Senhor. Deus ouviu suas orações e também suas petições. Jesus assim curou, aquele homem libertou de todo mal e toda dor. Exaltado é o Deus libertador. Em um pequeno vilarejo na cidade de Betânia, numa certa distância, diante de certo desfecho, uma mulher chorava angustiada a morte do seu irmão, completamente desolada nesse cenário de desolação. Clamou a presença de Jesus e, pelo poder de Deus que o conduz, Lázaro, seu irmão, no cenário da aflição, em 4 dias de estado de morte, só milagre de um Deus forte. Um mensageiro à procura de Jesus ao mestre anunciou o ocorrido, que Lázaro havia morrido. Diante do Deus que reluz, foram para Betânia. Mediante aquela circunstância, um homem já era sepultado, em péssimo estado. Já se fazia 4 dias, noticiado em todas as famílias, de frente àquele sepulcro, lá estava Jesus. E o Espírito do Deus oculto, que por milagre que reluz, com espírito de autoridade, Filho do Deus da santidade, logo chamou pelo morto: Lázaro, sai para fora, despertando todos os que estavam em torno. No nascer da outrora, o povo ali espantado, jamais contrariado, em ver o ressuscitado do lado de fora. Primo de Jesus Cristo, filho de Isabel, serva do Deus fiel, impôs seu senso crítico a tamanha tirania que em Jerusalém prevalecia, sob o controle de Herodes, seguidos pelos seus modes. Deus o constituiu profeta em terra próspera e deserta. Anunciou o Salvador, o Deus libertador, nosso Senhor Jesus Cristo, que em breve derrotará o Anticristo. Profeta de tempos tiranos, de aflições de cicranos e beltranos,
ministrou conhecimento ao povo sedento de entendimento. Sem possuir codinome, viveu como nômade, jamais frequentou os banquetes de Herodes e seus deleites, sobreviveu de mel e gafanhotos. Nunca temeu o demônio capiroto. Pregou acerca do batismo, ensinando aquele povo cativo, batizando nas águas do Jordão, um povo sedento de libertação. Na mais alta comunhão, diante do Deus da salvação, com coração contrito, batizou o Senhor Jesus Cristo. Por anunciar a verdade, perdeu sua liberdade. Amando de Herodes, foi aprisionado. Rei que não aceitava ser contrariado. Teve sua cabeça degolada por um monarca de mente perturbada. Deus preservou seu legado no Evangelho de Jesus Cristo ministrado. Caminhava Jesus por Jerusalém, na presença do ato que não convém, um pai ali contrariado, com o filho possesso, endemoniado. Em meio àquela situação, tamanha confusão, povo sem instrução, sob total indecisão no ato de imobilizar, a situação amenizar, Jesus aparece em sabedoria, no universo da alegria, presença que contagia, a mais alta calmaria. Pelo poder do Espírito Santo, Espírito da Calanto, acalma o jovem possesso, mediante a lei do universo, expulsa os seus demônios, expelindo seres bisonhos, que não pertencem ao reino celestial, resultado da desobediência angelical. Prosseguia Jesus com seus ensinamentos, precedido de descontentamentos, tanto pelas ruas como nos templos, refutando contratempos por toda Israel, reduto do Deus fiel. Existiam certos doutores da lei, muito longe dos donos impossíveis, operados por Jesus Cristo. Em situação de conflito, criavam pretexto do Antigo Testamento com fins de acusar o Filho unigênito. Na busca de interesses políticos e promover conflitos, os fariseus atiçavam a rebelião, promovendo a confusão, colocando o povo contra Jesus, contrariando o Deus que reluz, que enviou Jesus Cristo para a intermediação do conflito, pelo poder do Espírito Santo revestido em sagrado manto. Cristo era a solução, ao povo trazia libertação. Caminhando no deserto, perdurando dia e noite, convém que fosse certo a prática do jejum. Parecia algo incomum. Satanás de açoite a Jesus veio tentar. Com as facilidades, atos da infidelidade, desprovido das vontades, quando não prestou lealdade diante do Criador. Desafiando o nosso Senhor com riquezas e facilidades, resultado das insanidades do ser que maquina o mal. Fugindo da verdade celestial, ofereceu todos os bens da terra, atiçando pé de guerra, tentou comprar Jesus diante da fome e do cansaço. Jesus quebrou o embaraço da gula de Satanás, no seu plano sagaz, trevas caíram diante da luz. O homem não só vive de pão, é preciso doutrinação. Sai da boca do Senhor as palavras que combatem o furor. Jesus venceu a tentação que naquela ocasião Satanás, sem Deus paterno, fracassado, derrotado,
de espírito endemoniado, com a sua legião de anjos, estes falsos arcanjos habitaram as profundezas do inferno. Motivo de descontentamento foi tomado pelo tormento no dia do julgamento, tudo em detrimento do pacto de traição. Motivo de decepção, por 30 moedas de ouro, fez sacrifício de tolo. Jesus por Judas delatado, diante de todos crucificados, no ato da usurpação, resultando em perdição de um discípulo arrependido, totalmente confundido e sendo conduzido para o submundo perdido, procurando ficar afastado, distante e alocado, mediante a falha esclarecida, acabou tirando a própria vida. Nos tempos da crucificação, findados em 3 dias, conforme explica a doutrinação, mediante aquelas cercanias, no reduto de Jerusalém, pacata, sem ninguém, defronta com Maria Madalena, que logo entra em cena, noticiando o paradeiro de Jesus, que já salvo da cruz, movido pelo Espírito Santo, apareceu em corpo e manto. Maria Madalena, sem intuito, conferiu o santo sepulcro, procurando o corpo do Senhor. Entrou e não achou nada. Como fábula contada, ficou indignada com a cena retratada. Trabalhavam 2 homens que ninguém sabia os nomes. Nesta mesma ocasião, foi pedida informação sobre o corpo de Jesus. Na esperança que reluz, foi à procura dos encontros, sem causar desencontros, de Maria e os discípulos. Na redução dos atritos, retornaram ao santo sepulcro. Qualquer notícia é lucro. Os homens contaram o ocorrido, fato por Deus decidido. A presença dos soldados romanos, seguindo os comandos de Pôncio Pilatos, mediante os fatos, não viram o corpo do Senhor. Na dúvida e falta de fé, apareceu Jesus de Nazaré, tirando todas as dúvidas daquelas mentes confusas. A falta de percepção testemunhou os atos da ressurreição de Cristo Jesus ressurreto, foi fazer morada para perto do reino do Criador. Para muitos, um segmento religioso, essência do Deus grandioso, nos princípios de Jesus Cristo, na intermediação dos conflitos, pelas forças dos atritos, causadas por Satanás em um mundo sagaz. Padecendo por paz, o universo refaz os constantes estragos, resultado dos fardos carregados pela humanidade. Devido à desobediência ao Deus onipresente, que na terra marca presença, atingindo fé e crença, desprovido e onisciente, que o povo fique ciente do Deus forte e onipotente. O universo leva para frente. No universo do cristianismo, entre o céu e o abismo, não existe conformismo, permite neologismo, repreende contradição às sagradas escrituras. Na prática das usuras, Deus é libertação. Não aceita confusão, aplica condenação ao homem desobediente, que não quer seguir em frente,
muito menos virá crente. Rejeita até parente, infiltra na alta patente, de cabeça inconsciente, distante da salvação, por falta de instrução, perde a comunhão, perde-se na solidão, triste contentamento, história de sofrimento, vira arrependimento no dia do arrebatamento. Pessoal, apareceu aqui, deixa eu agradecer aqui a participação de todos que estavam aqui nessa live aqui. O programa Moisés Aboiador na Estação do Cordel, né? Trazendo um pouco aqui de cordel cristão. E a gente retornamos amanhã, né? No mesmo horário, às 6 horas da manhã. Né? E agradeço a participação de todos que estiveram aqui mais uma vez, participando aqui do programa. Um dia abençoado, né? Uma semana abençoada a todos vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. E até a próxima live.